Se alguém aqui dentro da igreja adventista do sétimo dia trouxesse um ídolo e colocasse aqui, você ficaria ou não? Não? Você sairia da igreja adventista porque colocaram um ídolo aqui? Você tem qual certeza que essa é a igreja de Deus? Se começarem a acontecer coisas terríveis aqui dentro, você permanece ou você é circunstancial? A circunstância te move ou a circunstância te manda? Ou você é regido pelo princípio? Quem é você de verdade? Você aceitaria que a igreja fizesse um linchamento? Digamos que alguém fizesse uma coisa muito ruim, e aí todo mundo se envolvesse e linchasse a pessoa. Você aceitaria ficar na igreja se isso acontecesse? E se essa pessoa linchada fosse da sua família? Não! Você não ficaria? Salve você, querido irmão, querida irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar qual o sinal que a igreja emite quando ela sai da presença de Deus. E para isto, nós vamos voltar para o tempo passado, para o tempo da igreja judaica. A nação judaica, ela foi uma nação escolhida por Deus para levar o nome de Deus a todas as nações. Mas na época que Jesus veio à terra, aquela nação estava apostatada. Mas agora o sacerdote, para que as pessoas não percebessem esta apostasia, eles sempre falavam para as pessoas: olha, nós somos a única nação eleita de Deus. E Deus não pode sair da gente, porque nós somos o único povo de Deus. Com essas palavras, eles rejeitaram a Cristo. Eles mataram a Cristo. E para as pessoas não perceber o seu erro, eles sempre alegavam que eles eram a nação eleita de Deus. Mas o que Jesus falou para eles? Jesus falou: ainda que Israel seja como a areia do mar, só será salvo o remanescente. Irmãos, sempre que uma igreja se apostata, fica o remanescente de Deus. A igreja pode se apostatar, mas o remanescente não se apostata. O que aconteceu no tempo da igreja apostólica, no tempo da igreja primitiva? Quando entrou Lobos na igreja primitiva, quando entrou Constantino, daí surgiu o papado. A igreja, quando surgiu o papado, estava apostatada. Estava adorando imagem, estava guardando o domingo, estava matando o povo de Deus. Mas o que eles diziam para a igreja não perceber que eles estavam nessa situação? Eles citavam aquele texto: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então, com esse texto da Bíblia, eles diziam que jamais a porta do inferno prevalecia contra a igreja, e eles eram a igreja de Deus. Eles podiam matar, eles podiam fazer o que eles queriam, mas Deus não podia sair deles, porque eles eram a igreja de Deus. Da mesma forma, irmãos, está acontecendo hoje em nossos dias. Nós sabemos que a liderança adventista, ela se uniu com o Estado. Ela se uniu com o catolicismo. Ela se uniu com a bruxaria. Ela se uniu com todo o espírito imundo detestável. Mas o que eles fazem agora, para as pessoas não perceber essa união, para as pessoas não perceber essa apostasia, eles dizem: nós somos o único povo da profecia. Nós somos a única igreja que Deus levantou para levar a sua mensagem. Essa igreja não cairá, ela irá até o fim. E com essas palavras as pessoas ficam cegas e não vê o que está acontecendo na igreja. Irmãos, é verdade que Deus levantou essa igreja para levar a sua palavra. É verdade que essa igreja não cairá. Mas o que acontece quando a igreja se apostata? É o mesmo que aconteceu no passado. Foi verdade que Deus levantou a nação judaica para levar a mensagem de Deus ao mundo. Mas a liderança apostatou. Deus chamou uma nova liderança. Deus chamou Cristo para continuar a sua obra através de Cristo. Quando a nação judaica se apostatou, Deus levantou a nova liderança, que foi Cristo. E Cristo levantou os apóstolos para dar continuidade à obra de Deus. Quando a igreja primitiva se apostatou, Deus levantou o seu povo remanescente.
permaneceu fiel. Ainda que fugiu para os desertos, para as matas, mas o remanescente estava lá. E agora, a igreja adventista, a liderança adventista se apostatou. Deus vai rejeitar o seu povo por isso? Não. Deus não rejeita o seu povo. Apenas Deus rejeita a liderança que se apostatou, como no passado. Assim como Deus levantou uma nova liderança na época da igreja, da nação judaica, a mesma forma aconteceu agora. A igreja adventista se uniu com o mundo, ela se uniu com o Estado, ela se uniu com todo tipo de imundície. Deus não rejeita o seu povo. Deus agora chama uma nova liderança. Quando a pessoa diz para nós, irmãos, vocês estão errados, porque a igreja adventista ela vai até o fim, não vai ter uma nova igreja. É verdade, irmãos. A igreja mundial vai até o fim. Mas nós não estamos errados em falar que a igreja adventista caiu, porque quem caiu foi a liderança adventista. A mensagem adventista não caiu. Deus levantou uma nova liderança. E através dessa nova liderança, a sua obra será concluída. Né? Então eu queria falar para vocês, quando a igreja começa a dizer que eles podem fazer o que eles quiserem, mas Deus não sai do meio deles, porque eles são igreja de Deus, nesse período, a igreja se apostatou. Nesse período é o período de você sair do meio deles, porque eles vão começar a matar, eles vão começar a prender, eles vão começar a prender as pessoas, matar, apedrejar, entendeu? Nós temos vídeos da igreja adventista falando sobre essa questão. Né? Eles ensinam nos seus púlpitos, né, que ainda que ele chegue a apedrejar alguém, ainda que ele chegue a linchar alguém, mas eles são o povo de Deus. E eles vão até o fim. Irmãos, acordem. Entendeu? Quando Deus chama uma igreja para levar o seu ministério avante, a sua obra avante, Ele chama ela, mas enquanto ela está com Ele está com ela. Quando aquela liderança se apostata, segue outros deuses, Deus escolhe uma nova liderança. Entendeu? E a sua obra continua da mesma forma. Sua obra continua através dos tempos. Né? Então, isso que está acontecendo, irmãos. A igreja adventista, a liderança adventista anterior, ela se apostatou, ela se uniu com o mundo, ela se uniu com o Estado. Mas Deus não rejeitou o seu povo. Ele não esqueceu o choro do seu povo, ele não esqueceu a lágrima do seu povo. Para isso, ele levantou uma nova liderança, para que continue o seu trabalho. E agora, essa nova liderança será a segunda fase da igreja, com o poder do alto, para chamar o seu povo, né, para levar a terceira mensagem angélica, para pregar a mensagem do quarto anjo. Então, irmãos, era isso que eu queria deixar bem claro para vocês. O sinal que a igreja emite quando ela se apostata é dizer isso. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas o templo do Senhor é este. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude maternamente. Amém. Se alguém aqui dentro da igreja adventista do sétimo dia trouxesse um ídolo e colocasse aqui, você ficaria ou não? Não? Você sairia da igreja adventista porque colocaram um ídolo aqui? Você tem qual certeza que essa é a igreja de Deus? Se começarem a acontecer coisas terríveis aqui dentro, você permanece ou você é circunstancial? A circunstância te move ou a circunstância te manda? Ou você é regido pelo princípio? Quem é você de verdade? Você aceitaria que a igreja fizesse um linchamento? Digamos que alguém fizesse uma coisa muito ruim, e aí todo mundo se envolvesse e linchasse a pessoa. Você aceitaria ficar na igreja se isso acontecesse? E se essa pessoa linchada fosse da sua família? Não! Você não ficaria?